Saúdo a todos com a paz de Cristo, que a mesma esteja nos nossos corações, não só hoje, mas para sempre. Amém. Mais um vídeo para o canal Profecias Finais, para deixar os irmãos e irmãs bem informados sobre as últimas profecias. Esse vídeo é sobre a decisão divina contra pastor adúltero da igreja. Para isso, eu quero ler 1 Coríntios, capítulo 5, mostrando um caso de um membro e qual foi a decisão divina contra esse membro que cometeu tal delito, tal pecado. E por aí a gente pode ter uma ideia qual é a decisão divina contra pastor adúltero na igreja. Irmãos, nós sabemos que a lei de Deus na velha aliança era escrita em tábuas de pedra, mas na nova aliança a lei de Deus é escrita nas tábuas do nosso coração. Portanto, ela está mais gloriosa. É mais sério pecar agora do que na velha aliança. É mais sério. Se naquele tempo eu recebia castigo imediato, imagina agora na presença de Deus qual será a nossa situação. Aqueles que já conhecem a verdade, especialmente pastores que conhecem a verdade e cometem tal pecado de adultério, é mais sério, pois o juízo final está chegando. Será terrivelmente castigo desses que traz vergonha, traz opróbrio para o evangelho. Então, vamos ler o caso de um membro. Qual foi a decisão divina contra esse membro da igreja no tempo dos apóstolos? Para nós ler depois sobre a decisão divina contra esses pastores que cometem tal pecado. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 5. Diz assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andais-vos ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vos e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então, Paulo decidiu, pelo Espírito de Deus, que o tal homem que cometeu tal delito, tal pecado, seja tirado dentro da igreja e lançado a Satanás, para o seu corpo ser queimado no dia do juízo e o seu espírito ser salvo. Ou seja, muitas pessoas não entendem, pensam que tem uma chance para esse homem. Não. Nós sabemos que o espírito, fôlego de vida, pois veio de Deus, pois volta para Deus. Quando o tal perecer das chamas do inferno, no fogo da destruição. Então, foi a sentença que Paulo deu para tal homem que cometeu tal pecado na igreja primitiva. Então, vamos agora ler no espírito de profecia. O que o espírito de profecia diz a respeito de pastores que cometem tal pecado, pastores adúlteros na igreja. Vamos ler aqui no livro Testemunhos sobre conduta sexual, adultério e divórcio. Na página 204, diz assim: você obteve a confiança de mulheres como sendo um homem piedoso e justo
e a partir daí se aproveitou desta confiança, tomando liberdade, beijando-as e indo tão longe com elas em prática sedutoras e sensuais quanto lhe foi permitido. E isso não apenas com a irmã X, mas igualmente com outras. Dói-me o coração ao considerar que você maculou e poluiu mais que uma, dos 3 ou 4 com essas suas insinuações, galeteios e carícias, que têm conduzido alma à licenciosidade e ao vício. E dizer que você é um vigia, um pastor. Você tem feito com que práticas mais e sensuais parecesse desprovida de perigo, e algumas foram desviadas por sua própria sensualidade e seduzidas por não possuir coragem moral para reprová-lo. Um pastor, diante de suas práticas iníquas, não foram poucas as que sacrificaram a consciência, a paz mental e o favor de Deus. Porque um homem a quem o povo estabeleceu como vigia sobre os muros de Sião foi para elas o tentador, um lobo vestido de cordeiro. Então, esse pastor é um lobo vestido de cordeiro. Pastor que comete tal pecado é um lobo. Continuando mais a leitura, o que diz o espírito de profecia. E aquelas que não eram corruptas caem na armadilha que Satanás, através de um mau pastor, colocou diante delas sob diferentes pretextos e desculpas. Você tem afastado o seu coração da mortal oposição à pureza e santidade. A mosca foi assim atraída para a teia de aranha. O peixe iludido e preso pela isca na ponta do anzal. Então, esse pastor é como a aranha que pega suas vítimas, é como o anzal que pega seus peixes iludidos. Então, terrivelmente, são esses pastores, eles são lobos, eles não são cordeiro. E será que pode permanecer esses pastores que fazem tal pecado na igreja? Vamos ler mais o texto. Na página 236, diz assim: os anjos do céu contemplam isso com vergonha, tristeza e aversão. Como podem os anjos puros do céu ministrar a essa classe, a esses pastores, essas classes de pastores adúlteros? Como pode os anjos do céu ministrar? Não tem como, irmãos. Como podem eles levar a luz do céu às assembleias em que tais pastores estão defendendo a lei de Deus, mas quebrando essa lei sempre que se apresenta uma oportunidade favorável, vivendo uma mentira, seguindo uma atitude dissimulada, atuando em segredo, nutrindo seus pensamentos poluídos e inflamando suas paixões, e então tirando vantagem de homens e mulheres que são tentados, como eles mesmos, a quebrar todas as barreiras e desonrar seu corpo e a poluir sua alma. Como podem eles fazer tal coisa? Como podem ter diante de si qualquer temor de Deus? Como poderão ter qualquer amor a Deus em sua alma? De que vale sua fé na verdade? Não vale de nada. São lobos. Eles não são cordeiro. São pastores lobos,
se ela pode permanecer na igreja, esses pastores, continuando o texto, limpem o acampamento. Tem que limpar o acampamento desta corrupção moral, mesmo que atinja os homens mais destacados na mais elevadas posições. Não importa quem é o pastor. Tem que limpar o acampamento, por mais que atinja os homens mais destacados nas suas posições, pastores mais de fama, na mídia, pelo povo, pelo país. Tem que ser limpado o acampamento. Eles não podem permanecer. Se na verdade Deus ainda está no ministério, atuando no ministério que esses pastores fazem parte. Mas tudo bem. Se Deus não está no ministério, então deixai. Se Deus já deixou o ministério, então já é dos lobos os ministérios, não de Deus. Mas estou falando para o ministério que é de Deus. Mas o ministério que já é de Satanás, o ministério que Satanás já está dirigindo, então já é dele. Mas aqui é para o ministério que é de Deus. Ok? Então vamos para frente, a leitura que diz assim: Deus não se deixa escarnecer. Gálatas 6 e 7. A fornicação em nossas fileiras. Sei disso, pois me tem sido mostrado que ela estava fortalecendo e ampliando a sua impureza. Muito a que nunca saberemos, mas o que é revelado torna a igreja responsável e culpada, a menos que ela exerça decidida esforço para erradicar o mal. Limpem o acampamento, pois existe maldição no meio dele. Então, os pecados que a igreja não sabe, desses pastores adúlteros, os que conseguem se ocultar, então ela não tem culpa. Mas quando descobre que um pastor é adúltero, então ela tem que agir, tem que limpar o acampamento. Tem que tirar do meio do povo esse pastor. Continuando a leitura. As palavras de Deus a Josué são: já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes de vosso meio as coisas condenadas. Josué 7, 12 e 13. Estas coisas foram escritas para nosso benefício, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. 1 Coríntios 10 e 11. Então, o que aconteceu no tempo de Josué, enquanto não for eliminado o homem culpado de tal pecado no tempo de Josué, assim também Eloá citou para os pastores adúlteros. Enquanto permanecer exercendo o ministério, Deus não está neste ministério. Então, essa é a decisão divina para pastores que cometem tal pecado. Limpe do acampamento, que o remanescente é que será salvo. Deus escolherá homens humildes para pregar esta mensagem, enquanto o ministério sujo receberá o juízo de Deus quando vir um tempo do decreto dominical,
pois está escrito que a questão tão esperada, o cumprimento da lei dominical, eliminará aqueles a quem Deus não designou, e ele terá um ministério puro e preparado e santificado para a chuva seródia. Enquanto o juízo de Deus está caindo sobre a terra, no período do decreto dominical, não é ainda as 7 últimas pragas. Mas quando o juízo de Deus estiver caindo sobre a terra, ao passo que a porta está fechada para aqueles que tinham conhecimento da verdade, mas foram homens ímpios, a porta está aberta para aqueles que pela primeira vez ouvirão a verdade. Então o decreto dominical, nesse período, vai ser eliminado todos os que cometem tal pecado, e Deus terá um ministério puro e preparado para a chuva seródia. O ministério não será com esses homens corruptos, mas Deus escolherá homens humildes, homens de oração, homens de fé, e Ele cumprirá a sua obra nesses últimos dias. E em toda parte será ouvida a mensagem de misericórdia ao mundo, enquanto o ministério corrupto será eliminado, e Deus terá um ministério puro e preparado para a chuva seródia. Que Deus nos abençoe e nos guarda, e que todos fiquem sabendo que pecado de adultério não é para existir na igreja de Deus, quanto mais adultério de pastor. Se os membros não podem cometer tal pecado, imagina aqueles que estão sobre os muros de Sião, ensinando a palavra. Estes que faz isso, eles são lobos, não são cordeiro. Então que Deus nos abençoe e nos guarda. Vamos se santificar, pois Cristo está voltando. E para finalizar esse vídeo, eu vou deixar um texto, o que o Espírito de Profecia no mesmo livro diz. Capítulo 36. Apelo a pastores. Aproximamos-nos do juízo, e aqueles que apresentam a mensagem de advertência ao mundo devem ter mãos limpas e coração puro, devem manter viva comunhão com Deus. Os pensamentos devem ser puros e santos, a alma sem mácula. Deve o corpo e a alma e o espírito ser uma oferta pura e limpa a Deus, ou Ele não aceitará. Então, Deus quer que nós sejamos santos. Lembre-se que Deus é santo, e unicamente entes santos irão morar com Ele. Não podemos ganhar salvação sendo pessoas impuras, sendo adúlteros, pecando hoje, dizer que está arrependido amanhã. Não é assim as coisas, irmãos. É muito fácil a pessoa, depois que conhece a verdade, e pecar voluntariamente, cometer tamanho pecado, pessoa que tem cargo de pastor, e dizer que está arrependido depois. Muito fácil cometer isso e dizer que está arrependido. Não é assim as coisas. Não é assim. Foi como nós lemos agora: limpe o acampamento, tirai este tal do meio do acampamento. Então que Deus nos abençoe e nos guarda. Vamos se firmar com a verdade, vamos se santificar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a verdade liberta do pecado. A verdade nos liberta de cometer tal pecado. Então, a pessoa que comete tal pecado ainda não está liberto. Então, vamos conhecer a verdade, e a verdade nos libertará. Que Deus nos abençoe e nos guarda.
não só hoje, mas para todo sempre. Amém.